todos e muito obrigada por estarem aqui connosco. Sejam bem-vindos a este webinar da Finbook sobre as fiscalidades dos investimentos tradicionais em Portugal. O meu nome é Adriana e nos próximos 60 minutos vamos pôr em ordem um tema que costuma assustar quase toda a gente. Como é que obrigações, ações, ETFs, fundos, derivados e juros são tributados no IRS? E mais importante ainda, onde é que cada um se declara? Deixem-me começar por tranquilizar. Isto parece complicado e a linguagem das finanças não ajuda, mas na verdade tudo assenta num punhado de regras que se repetem. Quando perceberem essas regras, vão olhar para quaisquer investimentos e saber logo o que fazer com eles. O nosso objetivo é muito concreto. Quero que no fim desta sessão consigam olhar para o vosso portfólio e saber exatamente que rendimentos têm de declarar, em que anexo e com que código. Vamos com calma, passo a passo, com exemplos práticos pelo meio. E guardem todas as vossas dúvidas para colocarem nos comentários. Este é o nosso plano desta sessão, para saberem onde estamos a cada momento. Começamos por perceber o que é afinal o Tradify e como o sistema fiscal português o trata. Vamos falar da famosa taxa dos 28% do englobamento e das datas de entrega da declaração. Depois entramos na parte central desta sessão, que é uma secção dedicada a cada tipo de investimentos. Ações, obrigações, ETFs, fundos imobiliários, derivados e depósitos e juros. Para cada um vemos sempre a mesma coisa. Como é tributado, onde se declara e um caso prático com números para assentar a ideia. E terminamos com um guia rápido dos anexos, uma árvore de decisão para nunca mais terem dúvidas e um conjunto de estratégias para, dentro da lei, pagarem menos imposto. É um percurso completo, do conceito até à prática. Uma palavra muito breve sobre quem somos e depois esquecemos a Finbooks e focamos-nos no conteúdo. A Finbooks ajuda investidores a perceber e a cumprir as obrigações fiscais. Mas reparem, hoje não vimos falar do software, nem de ferramentas, nem vos vender nada. O foco desta sessão é inteiramente o enquadramento fiscal do Tradify em Portugal. Quero que saiam daqui com conhecimento que conseguem aplicar sozinhos, independentemente de usarem ou não qualquer plataforma. É esse o espírito deste webinar. Vamos partir de uma realidade que de certeza que muitos de vocês reconhecem. O investidor de hoje já não tem tudo arrumado num único banco, como acontecia há 20 anos. Hoje uma pessoa normal tem uma conta numa corretora, talvez outra segunda conta na corretora porque tinha uma promoção, alguns ETFs comprados numa app, se calhar umas obrigações de tesouro, um depósito a prazo no banco de sempre e tudo isto muitas vezes espalhado por instituições sediadas em países diferentes. Essa liberdade é fantástica para investir. Nunca foi tão fácil aceder aos mercados, mas cria um problema muito concreto quando chega à altura do IRS. A informação está dispersa, o portfólio está fragmentado e reconstruir tudo para declarar corretamente torna-se um verdadeiro quebra de cabeças. O objetivo de hoje é exatamente esse: dar-vos um mapa claro para que não se perdam nesta dispersão e para que cada uma peça do vosso portfólio tenha um sítio certo na declaração. Só para enquadrar rapidamente, a Finbooks está hoje presente em Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido e continua a alargar a sua cobertura. Mas quero deixar isto muito claro: a sessão de hoje é específica para Portugal e para as regras do IRS português. Tudo o que dissermos a seguir aplica-se ao contribuinte residente em Portugal. Vamos então à primeira parte. Antes de falarmos de impostos, temos de estar de acordo sobre uma coisa simples. O que é exatamente o Tradify? Que ativos é que isto abrange e que tipo de rendimentos é que estes ativos geram? É a fundação de tudo o resto. Tradify é apenas a abreviatura de finanças tradicionais. É um nome que se popularizou para distinguir estes ativos dos criptoativos. Na prática, Tradify são os instrumentos negociados em mercados regulamentados e através de bancos e corretoras de sempre, por oposição à cripto, que tem um regime à parte. Quando falamos de Tradify, estamos a falar de ações de empresas cotadas, como a Apple ou a Galp, de obrigações, sejam de tesouro de um país ou de empresas, de ETFs e fundos de investimento imobiliário, que são capazes de vários ativos. De fundos de investimento imobiliário ligados a imóveis, de derivados, como CFDs, opções e futuros, e por fim dos produtos mais clássicos de todos, depósitos, certificados de aforro e os juros que estes geram. É um universo grande, eu sei, mas tenham confiança, como vão ver já a seguir. Tudo isto se organiza em pouquíssimas regras que se vão repetir uma e outra vez ao longo desta mesma sessão. Para não nos perdermos, vamos arrumar todo o Tradify de 6 grandes famílias e vamos seguir exatamente esta ordem ao longo do nosso webinar. Primeira família, as ações, que geram dois tipos de rendimentos: dividendos, enquanto as temos, e mais-valias, quando as vendemos. Segunda, as obrigações, que pagam cupons, ou seja, juros, e que também podem gerar mais-valias na venda ou no reembolso. Terceira, os ETFs e fundos mobiliários, com distribuições e mais-valias. Quarta, os fundos de investimento imobiliário, que tem uma regra muito particular, que depende da forma como saímos do fundo. Quinta, os derivados, que ao contrário de tudo o resto, se declaram pelo saldo global do ano. E sexta, os depósitos e juros, os produtos mais simples. Guardem esta lista mental, porque vamos dedicar uma secção inteira a cada uma destas 6 famílias, sempre com a mesma estrutura. Há um ponto que gera imensa confusão e quero esclarecê-lo logo no início, para não tropeçarmos nele mais à frente.
TradeFi e cripto não se declaram da mesma forma. São, para efeitos do IRS, dois mundos com regras diferentes. O TradeFi vive dentro das categorias E e G do código do IRS, que existem há décadas. A cripto, por seu lado, tem um regime próprio, criado apenas em 2023, com particularidades suas. Por exemplo, na cripto existe uma isenção de mais-valias a partir de 365 dias de detenção. No TradeFi, essa isenção, por tempo de detenção, não funciona da mesma maneira e as mais-valias são tributadas a 28%, com a opção de englobamento. Outra diferença, nos dividendos e juros nacionais de TradeFi há retenção na fonte. Na cripto, em regra, não há. Hoje, o nosso foco é apenas no TradeFi, mas faço questão de marcar esta fronteira porque misturar as duas lógicas é uma das formas mais fáceis de errar na declaração. Agora chegamos à base de tudo o que se segue. Se só levarem uma coisa esta secção, levem esta. No TradeFi há essencialmente dois grandes tipos de rendimentos. O primeiro são os rendimentos de capitais, que no IRS correspondem à categoria E. São os dividendos e os juros. Pensem nisto como rendimento passivo que o ativo vos paga quando o vão detendo, sem terem de fazer nada. O segundo são as mais-valias, a categoria G. É o ganho ou a perda, que apuraram no momento em que vendem o ativo. E reparem bem nisto, porque é uma fonte clássica de confusão. É a venda que aciona o imposto, não a simples valorização. Se as vossas ações sobem, mas não vendem, não há imposto nenhum a pagar. E ainda há um terceiro eixo, que atravessa os outros dois, a origem. Se o rendimento foi obtido fora de Portugal, declara-se no anexo J, seja ele de capitais ou uma mais-valia. Portanto, gravem estas três peças que vão acompanhar-vos toda a sessão: capitais, mais-valias e estrangeiro. Com estas três peças na cabeça, vamos agora às regras gerais que se aplicam a praticamente tudo o que vem a seguir. São quatro: a taxa, a retenção na fonte, o englobamento e a regra do AISIN. Dominem estas quatro e o resto da sessão torna-se verdadeiramente fácil. Vamos consolidar o que vimos há pouco, agora ligado aos anexos. A categoria E, os dividendos e juros, declara-se no anexo E, quando o rendimento é nacional, ou no anexo J, quando o rendimento é estrangeiro. A categoria G, as mais-valias, declara-se onde? No anexo G, quando é nacional, ou no anexo J, quando é estrangeiro. Reparem no padrão. O anexo J é o grande agregador. É lá que cai tudo o que vem fora de Portugal, independentemente de ser capital ou mais-valia, como eu já havia mencionado. Esta lógica é importante porque funciona como uma cadeia. A categoria define o anexo define os campos que têm que preencher e os campos definem os códigos que vamos utilizar. Quando perceberem a categoria de um rendimento, o resto irá vir por arrasto. A taxa que têm de saber de cor e que vão ouvir repetidamente nesta sessão é 28%. Memorizem este número. É a taxa autónoma que se aplica, em regra, tanto aos rendimentos de capitais como às mais-valias dos ativos de TradeFi. Como é que ela funciona na prática, vocês questionam? Bem, nos rendimentos de capitais nacionais, ou seja, dividendos e juros pagos por entidades portuguesas, esses 28% são retidos logo na fonte, isto é, antes do dinheiro chegar à vossa conta. Nas mais-valias, é uma taxa especial autónoma de 28% sobre o ganho líquido que apuraram. Mas, isto é crucial, os 28% não são uma sentença obrigatória. Há sempre uma alternativa. Podem optar pelo englobamento e, nesse caso, em vez dos 28%, são tributados pelas taxas progressivas do IRS, aquelas que aumentam consoante o vosso escalão. Já vamos ver em detalhe quando é que essa opção compensa, porque às vezes faz uma diferença significativa na vossa fatura final de imposto a pagar. Há uma distinção que, se ficar bem clara, vos vai evitar muitos erros e principalmente dores de cabeça. Quem é que na prática entrega o imposto ao Estado? Nos dividendos e juros nacionais é o banco ou a corretora que faz todo esse trabalho por vocês. Eles retêm os 28% na fonte e entregam diretamente ao Estado. Como o imposto já foi pago, a declaração destes rendimentos é, em regra, puramente facultativa e só passa a ser obrigatória se decidirem optar pelo englobamento. Por outro lado, nas mais-valias, a história é completamente diferente e é aqui que muita gente se engana. Quando vendem uma ação ou um ETF com lucro, não há ninguém a reter imposto no momento que efetuam esta venda. O dinheiro entra inteiro na vossa conta e isto significa que são vocês e apenas vocês que têm de declarar manualmente cada posição que fecharam. E reparem, neste pormenor que parece muito contraintuitivo, têm de declarar também as vendas que deram prejuízo, as chamadas menos-valias. Já a seguir, vamos perceber porque é que declarar os prejuízos é puramente do vosso interesse. Vamos agora ao englobamento, que é uma das palavras que mais confunde os contribuintes e que, no entanto, é simples. E sublinho desde já, o englobamento é uma opção que vocês têm e não uma obrigação. Englobar significa pegar nestes rendimentos de capitais e mais-valias e juntá-los, simplesmente, ao vosso rendimento global, sendo depois tributados pelas taxas progressivas do IRS.
em vez da taxa fixa dos 28% que eu tenho vindo a mencionar. É como dizer ao Estado: trato estes rendimentos como se fosse o meu salário e aplico-lhes a minha taxa pessoal. O englobamento implica duas coisas. Primeiro, tem de declarar os rendimentos que deixam de ser facultativos. Segundo, é tudo ou nada dentro da mesma natureza. Ou seja, têm de englobar todos os rendimentos do mesmo tipo. Não podem escolher só os que vos convém. Em troca, o englobamento desbloqueia benefícios importantes. Desde logo, o desconto de 50% sobre dividendos nacionais, que já vos falei, e ainda a compensação e o reporte de menos-valias, que pode valer muito dinheiro ao longo dos anos. Mas a pergunta de 1 milhão de euros é a seguinte: mas então quando é que compensa englobar? Vou dar-vos a regra de ouro e depois algumas nuances. A regra de ouro é esta: o englobamento compensa, tipicamente, quando o vosso escalão do IRS tem uma taxa marginal inferior a 28%. Faz sentido, não faz? Se a vossa taxa pessoal é mais baixa do que os 28%, então ser tributado pela taxa pessoal sai mais barato do que pagar os 28% fixos. Depois, há dois efeitos adicionais a pesar. Primeiro, nos dividendos nacionais, ao englobar, apenas 50% do valor bruto é tributado, o que melhora muito a conta a vosso favor. Segundo, o englobamento é o que vos permite abater as mais-valias e as menos-valias, ou seja, vão abater as menos-valias às vossas mais-valias e reportar as perdas até 5 anos. E a contrapartida? Claro que existe. E para ser honesta convosco, se o englobamento vos empurrar para um escalão acima dos 28%, então, em regra, este não irá valer a pena. E é melhor ficarem pela taxa fixa. A mensagem é simples e verdadeiramente clara. Nunca decidam no escuro. Façam sempre as contas para o vosso caso concreto para decidirem se compensa ou não englobar estes rendimentos. Falámos várias vezes de nacional ou estrangeiro, mas como é que vocês sabem, na prática, se um ativo é nacional ou estrangeiro? A resposta é que uma coisa pequenina chamada código ISIN. Todo o ativo cotado tem um ISIN, que é o seu bilhete de identificação internacional. E há um truque simples. As duas primeiras letras do ISIN indicam o país onde o ativo está registado. Se o ISIN começar por PT, é um ativo português e declara-se no anexo E ou no anexo Q. Se começar por qualquer outra coisa, por exemplo, o S para os Estados Unidos, I é para a Irlanda, D é para a Dinamarca, L para o Luxemburgo, então é estrangeiro. E nesta situação vai sempre, sem exceção, ser declarado no anexo J. Estas letrinhas decidem tudo, por isso o meu conselho é simplesmente que olhem para o ISIN de cada ativo, encontrem na ficha do produto da vossa corretora e vão perceber onde é que deverão declarar. Agora uma preocupação muito legítima. E quando já paguei imposto lá fora? Vou ser tributado outra vez em Portugal sobre o mesmo dinheiro? É aqui que entra as chamadas convenções para evitar a dupla tributação. Vejamos um exemplo concreto. Recebem dividendos de uma empresa americana. Os Estados Unidos retêm logo uma parte desse dividendo à cabeça. Se Portugal voltasse a tributar o valor todo, estariam a ser tributados duas vezes sobre o mesmo rendimento, o que seria verdadeiramente injusto. A solução é a seguinte: ao declarar o imposto que pagaram no estrangeiro, dentro do anexo J, aciona a convenção aplicável entre Portugal e esse país. E Portugal concede-vos um crédito de imposto, descontando aquilo que já pagaram lá fora. Para que isto funcione sem qualquer problema, há um hábito que vos peço para criarem. Guardem sempre o comprovativo do imposto retido na fonte e tenham bem identificado o país da fonte do ativo, para verem se há esta convenção ou não. É esta informação que vos irá dar o direito a esse crédito de imposto e evitar que paguem duas vezes. Termino as regras gerais com uma nota importante sobre transparência que mudou completamente o jogo nos últimos anos e que é importante interiorizarem. Hoje existe troca automática de informação financeira entre os países. Mas o que é que isto significa em português simples? Significa que a autoridade tributária portuguesa recebe informação sobre as contas e os rendimentos que vocês têm no estrangeiro, mesmo que nunca lhes tenham contado. Quem é que reporta essa informação? Os próprios bancos e corretoras, ao abrigo destas normas internacionais. Ou seja, a ideia de que o que está lá fora fica invisível já não corresponde à realidade. E o que é que isto vos pede a vocês? Uma coisa muito simples: que aquilo que declaram esteja alinhado com aquilo que é reportado. As inconsistências entre os dois são, hoje em dia, uma das principais causas de inspeção. Declarar bem ou deixar de ser uma questão de boa vontade passou, na prática, a ser a opção verdadeiramente mais inteligente. Antes de entrarmos ativo a ativo, vamos fixar duas coisas práticas que não podem falhar: o calendário da declaração e o mapa dos anexos que vamos usar a sessão toda. As datas. Primeiro, a entrega da declaração modelo 3 faz-se entre 1 de abril e 30 de junho, exclusivamente online no portal das finanças. Não há entrega em papel, não há balcão. Depois de entregarem, recebem a nota de liquidação. Se dela resultar imposto a pagar, o prazo limite para o fazer é, por norma, dia 31 de agosto. E há um detalhe que parece óbvio, mas confunde muita gente todos os anos.
A declaração que entregam diz respeito aos rendimentos do ano civil anterior. Ou seja, em 2026, vocês declaram o que aconteceu em 2025. Tenham isto presente quando organizarem os vossos documentos. E este é um mapa que vamos ter sempre debaixo do olho. São apenas 3 anexos para todo o Tradify, por isso é mais simples do que verdadeiramente parece. O anexo E é para os rendimentos de capitais de Fundo Nacional, ou seja, dividendos e juros pagos por entidades portuguesas. O anexo G é para mais-valias de Fundo Nacional, ações, obrigações, ETFs, fundos mobiliários e derivados. E o anexo J, que para a maioria de vocês vai ser o mais importante de todos, porque concentra absolutamente tudo o que vem do estrangeiro, sejam dividendos, juros, mais-valias ou até simples existências de conta. Estes são os anexos que têm que memorizar. 3 anexos: E, G e J. Sempre que tiverem um rendimento à frente, a primeira pergunta que devem fazer é: a qual destes 3 é que isto pertence? Muito bem, fundações assentes, vamos agora à prática. Família a família. E começamos pela mais conhecida de todas: as ações. Vamos ver que tudo o que falámos até agora se aplica de forma muito direta. Como é que uma ação gera rendimento? Bem, duas formas muito distintas. E é fundamental separá-las na vossa cabeça, porque têm tamanhos diferentes. Por um lado, os dividendos. São a parte dos lucros que a empresa vos distribui enquanto forem acionistas. Isso é, rendimentos de capitais, categoria E. Por outro lado, as mais-valias, que são o ganho que fazem quando vendem as ações por mais do que pagaram por elas. Isto é, categoria Q. Por uma única ação, pode dar origem a 2 factos tributáveis completamente diferentes, em anexos diferentes e com códigos diferentes. Vamos ver cada um por sua vez. Começamos pelos dividendos. A regra base é simples. Taxa de 28% sobre o valor bruto do dividendo, ou seja, sobre o valor antes de qualquer dedução. Agora, o caminho muda consoante a origem. Se os dividendos forem de uma empresa portuguesa, o banco ou a corretora retém os 28% na fonte automaticamente. E por isso a declaração é facultativa por vocês. Está tratado. Se os dividendos forem de uma empresa estrangeira, por exemplo, a Apple ou a Nestlé, não há retenção em Portugal e, nesse caso, a declaração é obrigatória no anexo J. E há aqui um benefício que vale mesmo a pena conhecer. Se optarem pelo englobamento dos dividendos nacionais, apenas 51% do valor bruto é tributado. Ou seja, metade do dividendo fica na prática fora do imposto. Para quem tem um escalão baixo e recebe dividendos de empresas portuguesas, isto pode ser realmente muito vantajoso. Vamos ver os dois casos lado a lado para que fique bem fixado, porque esta distinção repete-se em quase todas as famílias. Dividendos nacionais vão para o anexo E4, 4B, mas só se decidirem englobar, porque caso contrário, a retenção já se resolveu. O código é o E10 e é a este código que está associado o tal benefício de 50%. Dividendos estrangeiros vão para o anexo J, quadro 8A, com o código E11. Aqui a declaração é obrigatória e devem indicar também o imposto que já foi retido lá fora para acionar a convenção. E deixo-vos um lembrete que poupa muitos erros. O país da fonte é sempre o país do emitente do dividendo e não o país onde está sediada a vossa corretora. Sem ações americanas compradas através de uma corretora holandesa, o país da fonte é os Estados Unidos. Passemos agora ao segundo rendimento da ação, as mais-valias da venda. A taxa é novamente 28%, uma taxa especial autónoma, e a mais-valia calcula-se de forma intuitiva. É o valor da venda menos o custo de aquisição, menos ainda as despesas, como as comissões de corretagem. Lembrem-se do que dissemos sobre esta retenção? Aqui não há retenção na fonte, ninguém desconta nada quando vendem. São vocês que têm de declarar, operação a operação, cada venda que fizerem. E volto a insistir num ponto, porque é o mais valioso desta sessão. Declarem todas as vendas, incluindo as que derem prejuízo. Essas menos-valias podem ser abatidas às mais-valias e reduzir o vosso imposto. Mas só se as declararem. Quem esconde os prejuízos está no fundo a abdicar do benefício a que tem direito. E como sempre, se for mais vantajoso, podem optar pelo englobamento em vez dos 28%. Onde declarar as mais-valias então? Para ações nacionais, vão ao anexo G, quadro 9, com o código G01 e declarem linha a linha, indicando o DIF da entidade emitente. Para ações estrangeiras, vão ao anexo J, quadro 9.2A, também linha a linha, com as datas e os valores de cada operação. E identifica o país da fonte através do BYSIN. E digo-vos por experiência, esta segunda situação, a das ações estrangeiras no anexo J, é de longe das mais comuns. A esmagadora maioria de vocês investe através das corretoras internacionais em empresas estrangeiras. Por isso, se há um quadro para conhecerem bem, é o quadro 9.2A do anexo J. Vamos a um caso prático para assentar tudo isto de uma vez. Imaginem a Inês. A Inês compra ações da Apple através de uma corretora estrangeira.
Durante o ano recebe 80 euros de dividendo e 8 meses depois vende essas ações com uma mais-valia de 1.200 euros. Vamos seguir os três passos. Passo 1. Os dividendos. São 80 euros brutos e a Inês teve um imposto retido nos Estados Unidos sobre eles. Estes dividendos vão para o anexo J, quadro 8A. Código é 11, pois país 840, que é o código dos Estados Unidos. E ao declarar o imposto retido lá, a convenção acredita-lhe esse valor para ela não pagar duas vezes. Passo 2. A venda, a mais-valia. Foi de 1.200 euros sobre um ativo estrangeiro. Vai para o anexo J, quadro 9.2A, declarada linha a linha, com a data de compra, a data de venda, os valores e ainda qualquer despesa que tenha efetuado. Passo 3. A declaração final. A mais-valia, a 28%, dá 336 euros de imposto, a menos que o englobamento seja mais vantajoso para o caso da Inês. E não nos podemos esquecer de um detalhe que muita gente ignora. A conta da corretora também tem de ser declarada no quadro 11. Repararam? Para a Inês, encontra-se tudo concentrado no mesmo anexo, o anexo J. Vamos agora à segunda família, as obrigações. A boa notícia é que depois das ações vão sentir que já sabem metade disto, porque a lógica é muito similar. As obrigações pagam aquilo que se chama cupons, que são, no fundo, os juros que vos rendem. E os juros são rendimentos de capitais, tributados a 28%. Até aqui, igual aos dividendos. E o caminho também se divide da mesma maneira. Se forem obrigações do Tesouro Português ou de empresas portuguesas, há retenção de 28% na fonte. Se forem obrigações estrangeiras, compradas através de uma corretora internacional, não há retenção em Portugal e a declaração passa a ser obrigatória. Os códigos a guardar são dois. É 20 para os juros nacionais e é 22 para os juros estrangeiros. Sempre que ouvirem juros, pensem nestes dois códigos, consoante a origem. Além dos cupons, há uma segunda fonte de rendimento nas obrigações, a venda ou o reembolso. Quando vendem uma obrigação antes do prazo, ou quando ela é reembolsada no final, pode haver uma mais-valia ou uma menos-valia. E essa, tal como nas ações, é tributada a 28%. Onde declarar? Obrigações nacionais vão para o anexo G, quadro 9, mas atenção ao código, aqui o código é o G10, próprio das obrigações e títulos de dívida, e declaram-se igualmente, como nas ações, linha a linha. Obrigações estrangeiras vão para o anexo J, quadro 9.2A, com o país da fonte identificado, mais uma vez pelo AISIN. Reparem como os quadros são os mesmos das ações. É essa repetição que torna isto manejável. Vamos então a um caso prático com o Pedro. O Pedro tem dois tipos de obrigações. Obrigações do Tesouro Português e uma obrigação de uma empresa alemã que comprou através de uma corretora internacional. Vamos ver os três fluxos. Primeiro, os cupons das obrigações do Tesouro. Digamos, 500 euros de juros. Como são nacionais, têm retenção de 28% na fonte. São de categoria E, código é 20. E a declaração é facultativa porque o imposto já foi pago. Segundo, os cupons da obrigação alemã. Digamos, 300 euros. Como vêm de fora, não têm retenção em Portugal e por isso vão obrigatoriamente para o anexo J. Quadro 8A, código E22, país 276, que é o da Alemanha. Terceiro, imaginem que o Pedro vende a obrigação alemã e faz 200 euros de ganho. Essa mais-valia é de um ativo estrangeiro e declara-se no anexo J. Quadro 9.2A, linha a linha. Reparem como, mais uma vez, tudo o que é estrangeiro se concentra no mesmo anexo. Terceira família e provavelmente a mais popular entre os investidores de hoje, os ETFs e os fundos de investimento imobiliário. Aqui há um pormenor que muda tudo e que muita gente não conhece. Antes de falar de impostos, tem de saber distinguir dois tipos de ETFs, porque isso muda quando é que pagam imposto. Fala dos ETFs de acumulação e dos ETFs de distribuição. Um ETF de acumulação reinveste automaticamente os rendimentos que vai gerando lá dentro. Ou seja, não vos paga nada durante a detenção. O dinheiro fica a trabalhar dentro do fundo. A consequência fiscal é simpática. Só pagam imposto quando o vendem, sobre a mais-valia. Enquanto, se não venderem, não haverá facto tributável e, consequentemente, imposto a pagar. Um ETF de distribuição, pelo contrário, paga-vos periodicamente rendimentos. Normalmente, os dividendos das empresas que têm dentro. Essas distribuições que recebem são tratadas como rendimentos de capitais, categoria E. E, em ambos os casos, atenção, a mais-valia que fizerem quando venderem o ETF continua a ser categoria G. Portanto, o de distribuição pode ter os dois rendimentos e o de acumulação tipicamente só tem a mais-valia. Onde declarar então estes dois rendimentos? Começando pelas distribuições que são categoria E. Se o fundo for nacional, vão para o anexo E, com o código E30. Se for estrangeiro, vão para o anexo J, quadro 8A, com o código E22. Em qualquer dos casos, há taxa de 28%. E as mais-valias, que são categoria G? Fundos nacionais vão para o anexo G, quadro 9, código G22.
Fundos estrangeiros vão para o anexo J, quadro 9.2a, linha a linha. E agora a nota mais prática de todas e que vos vai poupar muito tempo. A esmagadora maioria dos ETFs europeus está domiciliada na Irlanda ou no Luxemburgo. Vão ver os ISINs e comecem por IE ou por LU. Ou seja, na prática, quase todos os vossos ETFs vão parar ao anexo J. Não é exceção. É, aliás, a própria regra. Vamos a mais um caso prático, desta vez com a Rita, que é o típico investidor a longo prazo. A Rita investe num ETF de acumulação domiciliado na Irlanda com ISIN a começar por IE, comprado através de uma corretora estrangeira. Ao fim de 2 anos, a Rita vende com uma mais-valia de 3.000 euros. Durante esses 2 anos de detenção, como o ETF é de acumulação, a Rita não distribuiu nada. Logo, não houve qualquer rendimento a declarar durante esses 2 anos. A Rita não teve de mexer no IRS por causa deste ETF enquanto não vendeu. No momento da venda, a mais-valia de 3.000 euros é de um ativo estrangeiro e, como tal, vai para o anexo J, quadro 9.2a, declarado linha a linha. Na declaração, isso traduz-se em 28%, ou seja, 840 euros de imposto, a menos que a Rita opte pelo englobamento, considerando que este, no seu caso, será compensável. E, de novo, não esquecer o detalhe recorrente. A conta da corretora estrangeira tem de ser declarada no quadro 11 do anexo J. É um padrão que já estão a reconhecer. Quarta família, e peço-vos atenção redobrada para esta, porque é que tem a regra mais diferente de todas: os fundos de investimento imobiliário, os chamados FII. Quando vendem as unidades de participação de um fundo imobiliário em mercado aberto, ou seja, a um terceiro comprador, isso é classificado como uma alienação. É aqui que está a surpresa. Nestas vendas, não se aplica a taxa fixa de 28%. Em vez disso, há um englobamento obrigatório. Nem opção é obrigação. E em contrapartida, apenas 50% do lucro é tributado. Mas as taxas gerais e progressivas do IRS irão se aplicar obrigatoriamente neste caso. Em termos de declaração, isto vai para o anexo G, quadro 11A, com o código G40. Memorizem este caso como uma exceção, porque foge à lógica dos 28% que vimos em tudo o resto. Agora, o outro caminho de saída do mesmo fundo, o resgate direto. Em vez de venderem a unidade a outro investidor no mercado, devolvem-no diretamente à entidade gestora do fundo, que vos paga o valor. O tratamento fiscal, nesta situação, será completamente distinto. Neste caso, a entidade gestora retém automaticamente os 28% na fonte sobre a mais-valia antes de vos pagar. Ou seja, comporta-se como um banco a pagar juros. Desconta o imposto já à cabeça. E porque o imposto já foi entregue ao Estado, a declaração, neste caso, não será obrigatória e só terão que preencher o quadro 11B com o código G41, se optarem ativamente pelo englobamento. A grande lição é esta. No mesmo fundo, a forma como saem, venda em mercado ou resgate direto, muda o imposto e muda o quadro que terão que preencher. Portanto, tenham muita atenção à vossa saída. Vamos analisar esta situação de forma concreta com o Tiago, analisando os dois lados do cenário. O Tiago tem unidades de um fundo de investimento imobiliário português e decidiu sair da posição. Ele tem duas formas de fazer, como falámos anteriormente. No cenário A, vende as unidades em mercado a outro investidor. Nesta situação, o resultado será que ele terá que declarar no anexo G, quadro 11A, código G40. Terá um englobamento obrigatório em que apenas 50% do lucro é tributável e estará sujeito às taxas progressivas do IRS. O cenário B, o Tiago opta por resgatar as unidades diretamente junto da entidade gestora. Nesta situação, ele terá que declarar no anexo G, quadro 11B, e utilizar o código G41, sendo que a entidade gestora irá reter 28% na fonte e a declaração passará a ser puramente facultativa, isto é, será uma escolha do Tiago. A conclusão que eu quero que levem para casa destas situações é, nos fundos imobiliários, a forma de saída é o mais importante, porque altera não só o que vão declarar, mas o que vão pagar. Por isso, antes de fecharem a vossa posição e, sobretudo, antes de declararem, confirmem qual dos dois mecanismos de saída é o caminho que de facto será mais benéfico para vocês e que deverão utilizar. Não é um detalhe, é o que define verdadeiramente a vossa fatura fiscal. Penúltima família e uma das que mais perguntas gera todos os anos, os derivados. Aqui há uma forma de declarar diferente, mas que, ironicamente, até simplifica a vida de quem faz muitas operações. Quando falamos de derivados, falamos de CFDs, opções, futuros,
Forex, warrants e certificados. São instrumentos de alavancagem, normalmente de risco elevado e muito usados por quem faz trading de forma mais ativa. Em termos de imposto, a base é sempre a mesma: 28% sobre o resultado das operações. Mas há uma diferença-chave em relação às ações, e é que tem mesmo de reter. Nos derivados, não se declara operação a operação, linha a linha, como temos estado a ver. Em vez disso, declara-se o saldo global líquido do ano. Para quem fez centenas de operações, isto é uma benção, porque não tem de listar cada uma delas. Então, mas Adriana, o que é exatamente este saldo global líquido? Bem, é mais simples do que o nome sugere. Pegam em todas as mais-valias que fizerem durante o ano, vão somá-las, subtraem todas as menos-valias do mesmo ano e o resultado é o número que irão declarar. Um único número, nada mais. Este apuramento faz agregado por entidade, ou seja, por corretora e por código fiscal. Se tiverem operado em duas corretoras, fazem o saldo de cada uma. E uma nota importante: se o saldo final der negativo, ou seja, se tiverem fechado esse mesmo ano com um prejuízo, indicam-no com um sinal negativo. Não escondam nunca o prejuízo, porque ele pode ser útil no futuro. Repito, a ideia central. Nos derivados, declaram o resultado final líquido do ano e não cada operação de forma individual. Pois bem, mas onde declarar este saldo? Mais uma vez, depende da nacionalidade da corretora. Se a corretora for nacional, sediada em Portugal, vão ao anexo G, quadro 13. Os códigos são o G51 para os derivados clássicos, como CFDs, opções e futuros, ou G52 para warrants e G53 para certificados. Se a corretora for estrangeira, vão ao anexo J, quadro 9.2b. Os códigos mudam aqui. G30 para derivados, G31 para warrants, G32 para certificados. E aqui o país a indicar é o da sede da corretora e não o do ativo subjacente, porque nestes contratos a corretora é muitas vezes a própria contraparte. Em qualquer dos casos, lembrem-se, o que vão declarar é sempre o saldo global líquido. Vamos então a um caso prático com a Sofia, uma trader. A Sofia negociou CFDs ao longo de todo o ano, através de uma corretora estrangeira sediada no Chipre. No conjunto do ano fez 4.000 euros de mais-valias e 1.500 euros de menos-valias. Primeiro, o apuramento. 4 menos 1.500 dá um saldo global líquido de 2.500 euros. E é este o número que interessa, não as dezenas de operações individuais que a Sofia fez ao longo de todo o ano. Segundo, onde é que ela irá declarar? Como a corretora é estrangeira, vai para o anexo J, quadro 9.2b, código G30, e o país da corretora será o Chipre. Terceiro, a declaração em si. A Sofia declara apenas aquele saldo de 2.500 euros e nada mais. Não tem de listar operação a operação. E reparem no contraste: se a corretora dela fosse portuguesa, seria exatamente a mesma lógica, mas neste caso seria efetuada no anexo G, quadro 13, código G51. Muda o anexo e o código, mas a lógica e a mecânica por trás de todo este esquema é exatamente a mesma. Última família de ativos, e a mais clássica de todas. Aquela que os nossos pais já conheciam: os depósitos, os certificados de aforro e os juros em geral. Aqui falamos de juros de depósitos bancários, de certificados de aforro e de obrigações do Tesouro. Todos eles são rendimentos de capitais e estão sujeitos à retenção na fonte de 28% pela instituição nacional. O banco desconta a entrega ao Estado por vocês. Como o imposto já foi retido, a declaração será puramente facultativa. Não têm de fazer nada a não ser que queiram verdadeiramente fazer. O código, quando declaram, caso optem por fazê-lo, é o E20. E a única razão para se darem ao trabalho de declarar e englobar estes rendimentos é se os vossos escalões de IRS forem inferiores a 28%. Porque aí podem recuperar dinheiro e parte de imposto que até pagaram. Para quem tem escalões mais altos, o meu conselho é deixem estar como está. Quando os juros vêm de fora, a história muda e já devem estar a adivinhar como. Juros de contas de depósitos em corretoras ou bancos estrangeiras não têm retenção em Portugal. Isto abrange mais coisas do que parece. Inclui os cupons de obrigações estrangeiras, os juros de contas em corretoras lá fora e até os rendimentos de plataformas P2P Lending, o empréstimo entre particulares que tem crescido muito nos últimos anos. Aqui a declaração é obrigatória no anexo J, quadro 8.a, com o código E22. E não se esqueçam, mais uma vez, de indicar qualquer imposto que tenha sido pago no estrangeiro, para poderem acionar as convenções para evitar a dupla tributação
e não pagarem duas vezes. Mais uma vez, vamos aqui a um caso prático, desta vez com o João, que tem uma situação muito comum nos dias de hoje. O João tem um depósito a prazo na Caixa Geral de Depósitos, CGD, e também recebe juros numa conta de um banco digital estrangeiro, daqueles que muita gente usa. Primeiro, os juros da Caixa, digamos 300 euros. Como é uma instituição nacional, há retenção de 28% na fonte, que dá 84 euros. São categoria E, código é 20 e a declaração será puramente facultativa. Segundo, os juros do banco estrangeiro, digamos 120 euros. Como não há retenção em Portugal, vão obrigatoriamente para o anexo J, quadro 8A, código E22. E muito importante, aquela conta do banco estrangeiro também terá de se constar, isto é, também terá de ser declarada no quadro 11. Nota de otimização que vos posso dar aqui como uma sugestão: se o escalão do João for inferior a 28%, já como eu havia referido, ele pode englobar estes juros e recuperar parte do imposto retido na Caixa. Mais uma vez, a mensagem é a mesma desde o início desta sessão. Façam as contas pelo que será mais vantajoso para vocês antes de decidir como atuar e declarar. Antes do guia final, tenho de insistir numa obrigação que é provavelmente a mais esquecida de todas e a que causa mais sustos com a autoridade tributária: a declaração das contas no estrangeiro. A regra é a seguinte, e é bastante exigente. É obrigatório declarar a existência das vossas contas bancárias e de corretoras detidas fora de Portugal. E tal faz-se no quadro 11 do anexo J. E agora ao ponto que apanha toda a gente desprevenida. Esta obrigação existe mesmo que a conta não tenha gerado qualquer rendimento. Mesmo que só tenham lá tido ativos comprados e mantidos. O famoso buy and hold, sem vender nada, sem receber nada. Basta a conta existir. O que declararam é a identificação da conta, o IBAN e o BIC. Ou, quando a corretora não fornece um IBAN tradicional, o identificador único que vos atribui. É informação que conseguem facilmente aceder na app ou nos tratos de cada instituição bancária. Para tornar isto tangível, estamos a falar de plataformas que muitos de vocês, eu sei, têm neste momento no telemóvel. Corretoras como a DeGiro, a Interactive Brokers, a Trading 212, a eToro e bancos digitais como a Revolut, a N26, a Bank ou corretoras como a XTB. Todas estas contas têm que, em princípio, ser declaradas. E porquê que faço tanta questão disto? Porque a não declaração destas contas pode dar origem a coimas. Não uma simples formalidade simpática. É uma obrigação que tem consequências graves. Por isso, o meu conselho prático é muito direto. Faça uma lista de todas as plataformas estrangeiras onde tiveram uma conta ativa durante o ano e garantam que todos esses IBANs constam da vossa declaração. É um passo que demora 5 a 10 minutos e que vos poupa problemas sérios. Não vale a pena arriscar uma coima simplesmente por esquecimento de declararem algo que possuem. Chegamos agora ao guia rápido, a parte em que juntamos as peças todas. Vamos consolidar os 3 anexos e depois dou-vos 2 ferramentas que vocês vão poder guardar: uma árvore de decisão e uma tabela de códigos. Comecemos pelo anexo E, os rendimentos de capitais nacionais. O quadro 4B é o que usam para dividendos e juros nacionais sujeitos à taxa liberatória. Mas recordo, só o preenchem se optarem pelo englobamento. Caso contrário, a retenção já tratou de tudo. Quanto aos códigos, são 3 e fáceis de memorizar. O E10 para dividendos de ações portuguesas, e é este que está associado ao benefício de 50% se englobarem. O E20 para juros de depósitos, certificados de aforro, obrigações de tesouro e de empresas portuguesas. E o E30 para rendimentos distribuídos por fundos de investimento portugueses. Passamos ao anexo G, as mais-valias de fonte nacional. Tem mais 4, mas já conhecemos todos. O quadro 9 é o principal, para ações, com o código G01, obrigações, G10 e fundos mobiliários, G22. Depois temos os 2 quadros dos fundos imobiliários. O 11A, para a venda em mercado, com o código G40, com englobamento obrigatório e tributado a 50%, e o 11B, para o resgate direto, com o código G41, com retenção de 28% e declaração facultativa. E por fim, o quadro 13, para os derivados com os códigos G51, G52 e G53. Reparem, como tudo o que falamos nas várias secções se arruma certinho, direitinho, de forma simples, dentro destes quadros. E o anexo J, como já perceberam, é provavelmente o que será mais utilizado por todos vocês, porque é aqui que cai tudo o que é estrangeiro. O quadro 8A é para os rendimentos passivos, dividendos, código é 11, juros, código é 22, estrangeiros sem retenção em Portugal.
O quadro 9.2a é para mais-valias de ações, ETFs e obrigações estrangeiras e terá que ser uma declaração feita linha a linha. O quadro 9.2b é para derivados estrangeiros declarados pelo seu saldo global com os códigos Q30, Q31 e Q32. E por fim, mas não menos importante, o quadro 11, aquele que ninguém pode esquecer, para declarar as vossas contas em corretoras e bancos estrangeiros, fora de Portugal. 4 quadros e tem o estrangeiro todo coberto. Agora a primeira ferramenta para guardarem. Sempre que estiverem em dúvida sobre onde declarar alguma coisa, façam estas 3 perguntas, sempre por esta ordem. E isto é infalível. Pergunta 1. É uma operação tributável? Uma venda, uma permuta, um dividendo ou um juro recebido? Sim, é tributável. Transferir dinheiro entre as vossas próprias contas ou simplesmente ter um ativo sem o vender? Não é. Segunda pergunta. O ativo é nacional ou estrangeiro? Olhem para o Izinho desse ativo. Se começa por PT, vai para um anexo nacional, E ou G. Se começa por qualquer outra coisa, vai para o anexo dos estrangeiros, isto é, J. Terceira pergunta. É rendimento de capital ou é uma mais-valia? Se é dividendo ou juro, vai para o anexo G ou para o anexo J. Se é uma venda com ganho, vai para o anexo G ou para o anexo J. 3 perguntas e chegam sempre ao sítio certo, para qualquer ativo que possam possuir. E a segunda ferramenta para guardarem esta tabela resume, a qual cruza numa só vista o tipo de ativo, o tipo de rendimento, o anexo nacional, o anexo estrangeiro e o código correspondente. É um resumo de toda a sessão num único e simples slide que eu vos aconselho sinceramente a retirarem. Não preciso que decorem isto, pois eu sei que seria impossível. O que vos peço é mais simples. Quando estiverem a fazer a vossa declaração, tenham este slide à mão, tirem um print, guardem nas vossas notas. É o vosso mapa de bolso e vai poupar-vos imenso tempo e muitas horas de dúvidas na hora da declaração. E para fechar, a parte que toda a gente espera: como pagar menos imposto? E quero ser muito clara. Tudo o que vos vou dizer é completamente legal. São estratégias legais. Não estamos a falar de truques. Estamos a falar de usar as regras a vosso favor, que é exatamente isso que as regras permitem. Aqui estão as 5 estratégias. E cada uma reduz a vossa fatura por uma via diferente. Combinadas, podem fazer uma diferença muito significativa no resultado final. Primeira, o englobamento. Sempre que o vosso escalão de IRS for inferior a 28%. É a mais óbvia e muita gente esquece de o fazer. Segunda, compensar menos-valias, abatendo às perdas as mais-valias do mesmo ano, para reduzir o ganho tributável. Terceira, reportar perdas, porque as menos-valias podem ser usadas até 5 anos seguintes. Um mau ano pode aliviar o imposto de um bom ano no futuro. Quarta, aproveitar o benefício dos 50% sobre dividendos nacionais, via englobamento. Quinta, e talvez a mais importante de todas, declarar tudo, incluindo os prejuízos. Porque é precisamente o facto de declarar os prejuízos que vos dá o direito de os abater. E, sabem que mais eu acrescento ainda uma sexta, transversal a todas, documentação rigorosa. Guardem as datas, os valores e os comprovativos do imposto retido. Quem tem os documentos em ordem paga sempre menos, porque consegue provar que tem direito a receber ou aquilo que aconteceu verdadeiramente. E do outro lado da moeda, os erros mais comuns, aqueles que vejo repetirem-se ano após ano, e que vos peço encarecidamente para evitarem. Em primeiro lugar, não declararem as mais-valias só porque não houve retenção na fonte. Já sabem, na venda, ninguém desconta nada, mas a obrigação de declarar é vossa. Segundo, esquecer as contas e corretoras de bancos estrangeiros, no quadro 11. É o esquecimento que mais coimas verdadeiramente gera. Em, em terceiro, optar pelo englobamento sem fazer as contas e acabar a pagar mais do que pagariam com a taxa fixa de 28%. Em quarto lugar, não reportar as menos-valias e perder, por desleixo, a hipótese de as usar no futuro. E quinto, confundir o país da corretora com o país de origem do ativo. Lembrem-se sempre, o que conta é o ISIN do ativo, não onde está a app. Se evitarem só estes 5 erros, já estão à frente da grande maioria dos contribuintes. E é isto, chegamos ao fim do percurso. Espero sinceramente que saiam daqui com uma ideia muito mais clara de duas coisas, como o Tradify é tributado em Portugal e, sobretudo, onde declarar cada coisa. Se repararem, tudo se resumiu a poucas perguntas. É capital ou mais-valia? É nacional ou estrangeiro? Qual o anexo? Qual o código? Dominem estas perguntas e nunca mais olham para o IRS da mesma maneira. A minha mensagem final é simples e responsável. Declarem com confiança, mas confirmem sempre a vossa situação concreta com o profissional. As regras gerais são as que vimos hoje, mas os detalhes do vosso caso podem, esses sim, fazer a diferença.
E poderão sempre recorrer à Finbooks para vos auxiliar neste processo, conectando as vossas corretoras e obtendo todos os dados que necessitam, bem como os vossos anexos para a declaração. Experimentem já gratuitamente, tem aqui o QR Code ou através do nosso website, criem uma conta e vejam por vocês mesmos. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Sei que este não é o tema mais leve do mundo e vocês aguentaram-se até ao fim. Fico agora inteiramente disponível para as vossas perguntas. Coloquem-nas no chat e nos comentários e nós vamos respondendo. Se quiserem falar connosco depois da sessão, mandem-nos um e-mail e estaremos todo o gosto em responder a quaisquer questões que esta sessão tenha originado. Obrigada pela vossa atenção.